Olá, seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Bernardo Afonso. Hoje recuamos até ao verão de 2014, quando milhares de pessoas foram mortas e escravizadas pelo Daesh, numa tentativa deliberada de genocídio no norte do Iraque. Grande parte pertencia à minoria étnico-religiosa Yazidi. Depois de 5 anos a lutar para que estes crimes fossem reconhecidos e julgados por um tribunal internacional, há de novo sombras no horizonte. Quando os Yazidis estavam encurralados pelo autoproclamado Estado Islâmico na montanha de Sinjar, no norte do Iraque, as unidades de proteção popular curdas atravessaram a fronteira da Síria, entraram no Iraque e conseguiram abrir uma passagem que ajudou milhares de Yazidis a fugir do Daesh. Na sequência da Guerra Civil Síria, que começou em 2011, com as tentativas para derrubar o ditador Bashar al-Assad, vastas zonas da Síria e do Iraque tornaram-se território disputado pelos fundamentalistas. A guerra contra o Daesh e a sua derrota só foi possível graças aos curdos, que com o apoio das forças armadas norte-americanas no terreno, conseguiram controlar uma vasta área no norte da Síria, criando uma região autogovernada conhecida como Rojava. Mas tudo mudou no início de outubro deste ano. No dia 9, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, ordenou o início de uma ofensiva militar contra as forças curdas, depois de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, ter mandado retirar o seu exército da região. Erdogan pretende expulsar as milícias curdas, as Unidades de Proteção Popular, que alega serem terroristas ligados ao grupo armado curdo PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão em português, que luta por autonomia na Turquia, e criar uma zona tampão com 400 km de largura e 32 km de profundidade na fronteira entre o sul da Turquia e o norte da Síria. A ideia é aí relocalizar cerca de 2 milhões de refugiados da Guerra Civil Síria, que atualmente estão na Turquia, ganhando território aos curdos e alterando o equilíbrio de forças na região. De repente, a geopolítica baralhou tudo. Com a saída dos Estados Unidos, que afinal não saíram totalmente e mantêm forças armadas apenas a proteger campos petrolíferos, a Rússia entrou em campo. Putin sempre apoiou o governo de Damasco e ocupou o vazio de poder no terreno, reforçando as forças sírias, já que oficialmente a Turquia está a invadir território sírio. Os curdos sírios voltaram-se para Bashar al-Assad e negociaram termos para se protegerem dos turcos. No final do mês, Erdogan e Putin anunciaram um acordo em que os exércitos de ambos os países se comprometem a patrulhar uma faixa de 10 km de largura na Síria, na zona da fronteira com a Turquia, de modo a expulsar as unidades de proteção popular curdas. O que antes era uma zona autogovernada pelos curdos, com o apoio dos Estados Unidos da América em território sírio, passou a ser uma área controlada por turcos e russos, com a permissão de Bashar al-Assad, que assim reganha o controle sobre uma vasta área do país que deixara de controlar após o início da Guerra Civil. Há mais de 100 mil pessoas em movimento, sobretudo curdos, tentando fugir da Síria e entrar no Kurdistão iraquiano. Com toda a região novamente em conflito, teme-se que os curdos e outras minorias sejam vítimas de um massacre. Desde o início da invasão turca, já morreram mais de 100 de civis. Alguns dos grupos armados apoiados pela Turquia têm sido acusados de serem fundamentalistas e de terem cometido crimes de guerra, incluindo execuções sumárias e o uso de armas químicas contra civis. Várias organizações yazidis publicaram comunicados a mostrar a extrema preocupação com a segurança das várias minorias que vivem no Kurdistão sírio, que incluem cerca de 80 mil yazidis. Para além dos grupos islamitas que estão a combater contra os curdos com o apoio da Turquia, havia cerca de 11 mil jihadistas do Daesh à guarda dos curdos, em prisões e campos de detenção para familiares dos combatentes. Quase 1000 já escaparam e teme-se que o grupo terrorista se volte a agrupar e ganhe força, agora com um novo líder. Apesar da morte de Abu Bakr al-Baghdadi, a 26 de outubro, num raid das forças especiais norte-americanas em Idlib, na Síria, o seu braço direito, Abdullah Qardash, assumiu a liderança da organização terrorista. Mas quem são os Yazidis? O que lhes aconteceu? Porque continuam perseguidos? Quem os ajudou? É isso que a jornalista Marta Vidal, que vive e trabalha no Médio Oriente, nos vai contar. Fiquem com a reportagem Yazidis, o genocídio esquecido.
Muito antes do mundo conhecer a palavra genocídio, inventada em 1943 pelo advogado judeu polaco Raphael Lemkin para descrever as tentativas nazis de exterminar os judeus, os yazidis, uma comunidade religiosa com origens no Médio Oriente, já usavam a palavra firman para se referir às perseguições que sofreram durante séculos. Em agosto de 2014, o autoproclamado Estado Islâmico, também conhecido como Daesh, invadiu o distrito de Sinjar, ou Shengal, em curdo, no norte do Iraque, onde se concentrava a minoria religiosa yazidi. Considerados infiéis e adoradores do diabo, cerca de 5.000 pessoas foram mortas. Mais de 6.000 mulheres e crianças foram raptadas. Vendidas como se fossem mercadoria, foram escravizadas e sistematicamente violadas e torturadas. Antes de 2014, os yazidis já contavam 73 firmans, decretos de extermínio. A última tentativa de eliminar a comunidade yazidi no Iraque foi reconhecida como genocídio pelas Nações Unidas, mas ainda não foi reconhecida formalmente em Portugal. Para marcar os 5 anos do genocídio yazidi, vamos explorar o que aconteceu neste agosto de 2014 numa reportagem dividida em 2 partes. Eu sou a Marta Vidal, vivo e trabalho no Médio Oriente. Em março deste ano viajei até ao norte do Iraque, conhecido como Kurdistão iraquiano, para perceber como os deslocados estão a lidar com o trauma e a memória dos crimes cometidos contra os yazidis. Passei 10 dias entre Erbil, a capital da região autónoma curda do Iraque, Suleimânia, perto da fronteira do Irão, e Dohuk, perto da fronteira da Síria. Seja toda a gente bem-vinda ao 2 Pontos, um programa fumaça de histórias contadas com tempo. Senhoras e senhores, eu sou uma sobrevivente do genocídio yazidi, agora uma refugiada. A 19 de setembro de 2016, na Assembleia Geral das Nações Unidas, deram a Nadia Murad 3 minutos para falar sobre as atrocidades que sofreu às mãos do Daesh. 3 minutos para explicar aos representantes mundiais como em agosto de 2014 o grupo extremista cercou a sua aldeia no norte do Iraque, matou os seus 6 irmãos e a sua mãe e a raptou com centenas de outras mulheres e crianças da sua aldeia. 3 minutos para contar o que é indescritível. Fui arrancada da minha aldeia, de uma vida de liberdade e sonhos, e tornei-me numa escrava sem esperança sob o controle do chamado Estado Islâmico. Quando o Daesh nos atacou, matou homens e escravizou mulheres. Matou a minha mãe, com mais de outras 80 mulheres, porque não queria usá-las para escravatura sexual. Pálida, vestida de preto, Nadia tem 23 anos. De pé, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, segura as lágrimas e continua. Desejei a morte para não ter que ver todas as pessoas que amo serem assassinadas ou escravizadas, ou, na melhor das hipóteses, refugiadas ou deslocadas. Depois de fugir, tornei-me numa deslocada interna na região curda do Iraque, onde 1,5 milhão de refugiados vivem em condições difíceis. Mudei-me depois para a Alemanha. Tentem imaginar por um momento que estão num campo de refugiados. Como é que conseguem arranjar comida para as vossas famílias quando a tenda está inundada? Como é que dão educação e cuidados médicos aos vossos filhos? Dirigindo-se aos líderes mundiais, Nadia diz: Vocês sabem que, como líderes, o que fazem tem um impacto positivo ou negativo na vida de pessoas comuns. Vocês decidem se há guerra ou paz. Decidem dar esperança ou sofrimento. São vocês que decidem se outra rapariga como eu, numa outra parte do mundo, vai ser capaz de viver a sua vida de forma simples ou se vai sofrer na escravidão. Temos que acabar com a guerra. Temos de trazer à justiça os responsáveis por genocídio e crimes contra a humanidade.
Se decapitações, escravização sexual, violação de crianças e o deslocamento de milhões de pessoas não vos fazem agir, quando é que vão agir? A vida não foi criada só para vocês e para as vossas famílias. Também nós queremos a vida e merecemos vivê-la. Desde o seu primeiro discurso nas Nações Unidas, em dezembro de 2015, quando foi convidada para falar sobre tráfico humano numa sessão do Conselho de Segurança sobre este tema, a voz de Nadia tornou-se conhecida por todo o mundo. Com o apoio da advogada de direitos humanos Amal Clooney, Nadia começou uma campanha incansável para parar os crimes do Daesh, lutar por justiça para a sua comunidade e para levar os responsáveis pelas atrocidades contra os yazidis a tribunal. Em setembro de 2016, foi nomeada embaixadora da boa vontade para a dignidade dos sobreviventes do tráfico humano das Nações Unidas. Seguiram-se vários prémios e condecorações. Recebeu o prémio do Conselho da Europa Václav Havel em outubro de 2016 e em dezembro do mesmo ano o prémio Sakharov do Parlamento Europeu em Estrasburgo. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. No dia 5 de outubro de 2018, foi anunciada em Oslo como uma das vencedoras do Prémio Nobel da Paz. Nadia Murad is herself a victim of war crimes. She refused to accept the social codes that required women to remain silent and ashamed of the abuses to which they had been subjected. She has shown uncommon courage in recounting her own suffering and speaking up on behalf of other victims. Nadia nunca imaginou que um dia falaria na Assembleia Geral das Nações Unidas, ou que receberia um prémio Nobel. Nunca imaginou que teria que deixar Kojo, no sul de Sinjar. Antes de ser capturada pelo autoproclamado Estado Islâmico, estava a estudar para ser professora e o seu sonho era abrir um salão de cabeleireiros na sua aldeia. Vivia com a mãe e com os seus irmãos. Tinha uma pequena quinta e animais e uma vida simples e tranquila em Sinjar, uma das zonas mais pobres e mais marginalizadas do Iraque. Do Parlamento Europeu às Nações Unidas, Nadia repete sempre a mesma história dolorosa. Conta como os jihadistas cercaram a sua aldeia e separaram os homens das mulheres. Como os homens e as mulheres mais velhas foram executados e enterrados em valas comuns. Como mulheres jovens e solteiras como ela foram as primeiras a ser levadas e vendidas como escravas. Como foi sistematicamente violada e torturada pelos homens que a compraram como se fosse mercadoria. Conta a mesma história repetidamente, centenas de vezes, pelo mundo inteiro. Ouve-se a dor na sua voz, às vezes interrompida por soluços e lágrimas. Na sua autobiografia escreve: "Quero ser a última rapariga no mundo com uma história como a minha." Antes de 2014, pouca gente sabia quem eram os yazidis, uma minoria religiosa com menos de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. A maioria a viver no norte do Iraque e alguns espalhados por países como a Síria, a Turquia e o Irão, para além de pequenas comunidades de imigrantes na Europa, Canadá e Estados Unidos. Antes desconhecida, a comunidade passou a ser falada por todo o mundo, precisamente no momento em que um grupo extremista tentava eliminá-la. Começou a perguntar-se: quem são os yazidis, o povo que o Estado Islâmico mais odeia? Têm sido perseguidos ao longo de milénios, vítimas do ódio tanto de muçulmanos como de cristãos. O yazidismo é uma religião monoteísta antiga, com muitos elementos em comum com outras religiões no Médio Oriente, como o zoroastrismo, a primeira religião monoteísta com origem na antiga Pérsia, mas também com elementos do cristianismo e do islão. Apesar de serem monoteístas, os yazidis veneram 7 anjos. O principal é conhecido em curdo como Taussi Melek, o anjo pavão, que segundo os yazidis desceu dos céus e veio pintar o mundo com as cores das suas penas. A história de Taussi Melek, a figura mais sagrada do yazidismo, foi mal interpretada por outros grupos que viram o anjo pavão como um anjo caído que desafia Deus e por isso semelhante ao diabo.
Por rezarem na direção do sol e venerarem Talusi Melek e seis outros anjos, foram considerados pagãos e adoradores do diabo. Mas os yazidis consideram-se monoteístas e para eles não existe nenhuma figura que encarne o mal, como Satanás, segundo o cristianismo, ou Shaitan, segundo o Islão. Dentro da comunidade yazidi, a história é transmitida de forma oral. Canções, poemas e histórias sobre quem são os yazidis, no que acreditam e de onde vieram, são transmitidas de geração em geração. Desde cedo que as mulheres aprendem canções de lamento. Os yazidis cantam pelas aldeias perdidas, pelos familiares que morreram, pelo sofrimento e a perseguição que a comunidade sofreu ao longo de séculos. A religião yazidi também é apenas oral, não há nenhum livro sagrado. Por isso, os ensinamentos religiosos são transmitidos pelos padres e às vezes variam dependendo de quem fala e da região de onde vem. Cerca de 400 mil yazidis viviam no distrito de Sinjar, na província de Ninawa, no norte do Iraque. Sinjar, também conhecida como Shingal na língua curda, era o principal centro da vida yazidi no Iraque e no mundo. In the early hours of Tuesday, fighters from the Islamic State of Iraq and the Levant mounted one of the boldest attacks on Mosul in the country's north. Some 1,300 fighters besieged the city and within a few hours took over at least 75% of it, according to local sources. Iraq's army and police forces also abandoned their positions. Within a few hours, then a prison break freed 2,400 prisoners. Then the provincial government building was taken over quickly, followed by 2 TV stations and some banks. A few hours later, Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki addressed the nation, calling for an emergency session of parliament. We call upon the parliament to declare a state of emergency in the country. He also put the army on maximum alert, called for tribal militias to protect citizens and to take the fight to ISIL. He also called for the international community to act. Em junho de 2014, o Daesh lançou ataques no norte do Iraque e capturou Mossul, a capital da província de Ninawa e a segunda maior cidade do país, onde viviam vários grupos como os yazidis, mas também cristãos e outras minorias étnicas e religiosas. No dia 29 de junho, o grupo extremista, conhecido na altura como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, anunciou a formação de um califado, um sistema de governo islâmico que começou após a morte do profeta Maomé. O líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou ser descendente do profeta e exigiu ser reconhecido como califa, o governador de um novo Estado que passou a chamar-se apenas Estado Islâmico. Deus concedeu aos vossos irmãos, os Mujahideen, a vitória e a conquista depois de anos de paciência e de luta sagrada, e permitiu que conseguissem atingir os seus objetivos, declarar um Estado Islâmico e nomear um líder, o que é o dever dos muçulmanos. Num vídeo filmado dentro da Mesquita Al-Nuri, a principal mesquita de Mossul, e publicado online um mês mais tarde, Abu Bakr al-Baghdadi dá um sermão sobre o que diz ser a obrigação dos muçulmanos de reconhecer o califado e o seu novo líder. Por todo o mundo, líderes muçulmanos recusaram-se a reconhecer a legitimidade do grupo, que foi classificado como uma organização terrorista. Não sendo reconhecido nem como um Estado, nem como representativo do Islão, o nome Estado Islâmico, Dawlat Islamiyya em árabe, foi absolutamente rejeitado pela esmagadora maioria dos muçulmanos. Em árabe, o grupo é conhecido como Daesh, acrónimo do nome Estado Islâmico do Iraque e do Levante. A utilização do acrónimo Daesh foi considerada uma forma de recusar a legitimidade do grupo e as pretensões de representar a comunidade muçulmana. O grupo fundamentalista foi formado por antigos membros do grupo terrorista Al-Qaeda no Iraque, em 2004. Aproveitando-se da guerra na Síria desde 2011 e da instabilidade política no Iraque, a organização terrorista foi crescendo. Em 2013, adotou o nome Estado Islâmico do Iraque e da Síria e começou a conquistar territórios sírios. A primeira cidade de que se apoderou foi Raqqa, no norte do país, em janeiro de 2014. Nos meses seguintes, lançou ofensivas para conquistar territórios entre as fronteiras da Síria com o Iraque. Apoderou-se de pontos estratégicos, de campos petrolíferos e de armas e equipamento militar deixados para trás pelo exército iraquiano. No dia 10 de junho, o Daesh conquistou Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, assassinando durante o ataque 600 prisioneiros muçulmanos xiitas, pertencentes a um ramo do Islão que é considerado herege.
A rapidez com que o Daesh tomou Mossul deixou o mundo em choque. O antigo embaixador dos Estados Unidos no Iraque considerou a situação extremamente séria. Em apenas alguns meses, o grupo extremista conseguiu conquistar vários territórios entre o Iraque e a Síria. Tomou controle de uma área do tamanho do Reino Unido e onde morava tanta gente como em Portugal. ISIS is on the move again, taking on Kurdish fighters and extending the borders of what they call their Islamic State. Yesterday, after fierce clashes, ISIS militants seized 15 towns, an army base, and Iraq's biggest dam. Soldiers from the Iraqi military fled the area 2 months ago when ISIS first surged into Mosul. Now the Kurdish fighters, who come from an autonomous region in the east, are the only group doing battle with ISIS on the ground in northern Iraq. But this week, ISIS has won a string of victories over the Kurdish soldiers. Na madrugada do dia 3 de agosto, o Daesh invadiu o distrito de Sinjar, a cerca de 120 km de Mossul. Situado perto da fronteira da Síria, era habitado principalmente por yazidis que o Daesh considerava hereges. O grupo extremista cercou Sinjar com a intenção de eliminar o yazidismo do Iraque. Sem proteção ou ajuda dos exércitos iraquiano ou curdo, grupos de civis tentaram defender Sinjar com as armas que tinham, mas em apenas algumas horas o Daesh conquistou todo o território. Desesperados, os yazidis saíram a correr das suas casas. Os que não conseguiram fugir antes das estradas serem bloqueadas pelo Daesh procuraram abrigo nas montanhas Sinjar, uma cordilheira com mais de 100 km no norte do Iraque. Mas milhares de yazidis ficaram presos nas aldeias do sul, cercadas pelo Daesh. No dia 5 de agosto, a deputada Vienne Dahil, a única mulher yazidi no parlamento iraquiano, implorou por ajuda. Não estou aqui para fazer um discurso ao povo iraquiano. Estou aqui para transmitir a realidade amarga em que vivem neste momento os yazidis nas montanhas Sinjar. Com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, Vienne denuncia o massacre do seu povo. Senhor Presidente, até agora 500 rapazes e homens yazidis foram massacrados. O Presidente do Parlamento interrompe. Senhora Deputada, por favor, mantenha-se apenas pelo comunicado que ficou combinado. Senhor Presidente, as nossas mulheres estão a ser capturadas e vendidas em mercados de escravos. Por favor, irmãos. O Presidente volta a interromper. Ouvem-se vozes exaltadas e a maioria dos deputados está de pé no Parlamento em solidariedade com Vienne. Uma campanha genocida está a decorrer agora contra os yazidis. Sim, Senhor Presidente, estou a cumprir o comunicado. O meu povo está a ser massacrado. O meu povo está a ser massacrado como massacraram todos os iraquianos. Hoje os yazidis estão a ser massacrados. Irmãos, apesar de todas as nossas diferenças políticas, queremos solidariedade humana. Falem em nome da humanidade. Salvem-nos. Salvem-nos. Nas últimas 48 horas, 30 mil famílias são cercadas no Monte Sinjar, sem água e sem comida. Estão a morrer. 70 crianças já morreram à sede até agora, 50 idosos morreram por causa das condições que se deterioram. As mulheres estão a ser capturadas e vendidas no mercado de escravos. Senhor Presidente, peço ao Parlamento iraquiano uma intervenção imediata para parar este massacre. Os yazidis já sofreram 72 genocídios e agora repete-se no século XXI. Estamos a ser massacrados, aniquilados, uma religião inteira a ser apagada da face da terra. Irmãos, eu peço-vos em nome da humanidade, salvem-nos. شكرا جزيلا شكرا جناب النائب السيد عباس البياتي شكرا. Vienne colapsa no meio do Parlamento. Deputados à sua volta tentam segurá-la. O vídeo com o seu apelo doloroso torna-se viral. É visto milhares de vezes, reproduzido por canais televisivos internacionais. Depois do ataque do Daesh, na madrugada de 3 de agosto, dezenas de milhares de yazidis fugiram para a cordilheira de Sinjar, que o Daesh cercou. As montanhas sempre lhes ofereceram proteção, sobretudo durante os séculos de perseguição religiosa do Império Otomano. Voltaram a fazê-lo.
Desta vez, rodeados pelos jihadistas, ficaram presos nos montes, sem água nem comida, no pico do verão, quando as temperaturas no norte do Iraque podem chegar aos 50 graus. Do outro lado do mundo, em Lincoln, Nebraska, no interior dos Estados Unidos, Hadi Pir tentava desesperadamente contactar os seus familiares e amigos em Har Nasur, uma aldeia yazidi em Sinjar, a menos de 15 km da fronteira com a Síria. Nascido em Sinjar, Hadi foi intérprete para o exército americano durante 7 anos. Como recompensa, recebeu um visto para os Estados Unidos e em 2012 mudou-se para o estado de Nebraska com a sua mulher e a sua filha. No dia 3 de agosto de 2014, Hadi reuniu-se com os seus vizinhos para partilharem as informações que tinham sobre familiares e amigos. Os que conseguiram fugir, os que estavam presos nas montanhas, os que ficaram cercados pelo Daesh nas aldeias do sul do distrito de Sinjar e os que ninguém tinha ainda conseguido contactar. Com os outros yazidis que tinham trabalhado para o exército americano e emigrado para os Estados Unidos, Hadi decidiu que não podia ficar parado. A cidade de Lincoln tem uma das maiores comunidades yazidis dos Estados Unidos. São cerca de 1000. Primeiro, organizou uma concentração pedindo ajuda para quem estava em Sinjar. Com a falta de reações internacionais, decidiu alugar uma carrinha de 15 lugares e ir até Washington com os seus amigos para pressionar as autoridades americanas a agir. Hadi falou comigo no dia 3 de junho de Lincoln, Nebraska, onde continua a viver. I had a lot of my friends who I grew up with, and my wife's family, mom, brother, and everybody was there, and my uncles were there, and everybody was there. Yeah, and to be honest, I have said this to media before. I expected everybody in the mountain would die because I knew how Iraqi government functioned. I knew how Kurdistan government functioned. I knew the Iraqi army was kind of, you can say, disassembled, if that's the right word. Like they start leaving, going home. Some of them going to their families in the south. The Sunnis start leaving the army. The Islamic State start taking over their bases. The Peshmerga abandoned the Yazidis, and the U.S. under President Obama's leadership, they left Iraq, and they said that was one of his actually election teams that I will bring the troops back home. And then the United Nations, it's approved, time after time that they cannot protect civilians. It happened in Rwanda, it happened in Sudan, and many other countries. So I expect everybody would die and nobody will intervene. But we had to do something. We couldn't stop. And so your first action was to mobilize the community? What did you do? We knew that we cannot just sit home and do nothing, but the things were unclear. Everybody was shocked. The whole community was in shock. And so we had another rally in Lincoln, but it was very unsuccessful, you can say. And then we decided that we will go to Washington, D.C. No dia 4 de agosto, Hadi escreveu no Facebook: "Estamos a planear ir a Washington." Reservou uma carrinha de 15 lugares. Algumas horas depois, mais de 50 yazidis queriam juntar-se a ele. Reservou mais 4 carrinhas e na manhã do dia 5 agarrou no volante, liderando a caravana rumo à capital. Escreveu Casa Branca no Google Maps e deixou que o GPS do seu telemóvel o guiasse. Na viagem de quase 2.000 km, Hadi e os seus amigos começaram a pensar num plano. Se conseguissem uma reunião com oficiais americanos, o que é que lhes iam dizer? Como é que os podiam convencer a intervir quando o presidente Obama tinha sido eleito com a promessa de que as tropas americanas iam sair do Iraque? Que propostas podiam fazer para tentar salvar quem estava preso nas montanhas? Encontraram-se com mais de 100 outros yazidis que viajaram de outros estados americanos e do Canadá. Um grupo com contactos no Congresso americano conseguiu marcar uma reunião com o Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado, no dia 7 de agosto.
Falaram sobre os familiares que já tinham sido assassinados pelo Daesh, das mulheres e crianças raptadas, da destruição de lugares sagrados e aldeias e das terríveis condições nas montanhas. Hadi explicou a situação no terreno e várias hipóteses de como o exército americano podia intervir. Com ataques aéreos a alvos do Daesh, com o lançamento de ajuda humanitária ou através do armamento e apoio militar a grupos no terreno, como os curdos, para que pudessem abrir um corredor humanitário e salvar os cerca de 40 mil yazidis presos nas montanhas. I remember in the meeting, I asked them if I can use their board, and I started drawing a map, something like a mountain. This is Sinjar, this is Syria. And we kind of presented our plan that if something needs to be done and these people keep safe, we think this is how it can be done. And what response did you get? There were not a direct response, whether we can do this or we cannot, or this is a good plan or this is a bad plan. They just started writing down everything we said, and there was other emotional conversation, and one of the girls with us, she broke down, and it was very emotional. But they took it seriously, I believe, and they knew that they could do something. And then later that day, President Obama declared that they will intervene and try to save those people. No dia 7 de agosto, o presidente Barack Obama anunciou uma intervenção militar para travar o Daesh no norte do Iraque. Good evening. Today I authorized 2 operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel and a humanitarian effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a mountain without food and water and facing almost certain death. Hadi e o grupo a que ele se juntou ajudou oficiais americanos a decidir onde lançar os ataques aéreos em Sinjar e onde entregar água e comida para aliviar a crise humanitária nas montanhas. Foram as informações que familiares e amigos nos passaram ao telemóvel de Sinjar que permitiram aos militares saber o que fazer. Mas o que salvou as dezenas de milhares de pessoas encurraladas nas montanhas foi um corredor humanitário aberto pelas forças curdas da Síria entre os dias 9 e 13 de agosto. Conhecidas como Unidades de Proteção Popular, em inglês YPG, as forças curdas atravessaram a fronteira entre a Síria e o Iraque e conseguiram abrir uma passagem que ajudou os yazidis a fugir do Daesh para território controlado pelos curdos sírios. Enquanto atravessavam a fronteira entre o Iraque e a Síria, foram ajudados por populações locais, maioritariamente muçulmanas, que lhes deram água, comida e roupa e abriram as suas casas. Entre as vítimas do autoproclamado Estado Islâmico, contam-se milhares de pessoas de várias religiões e etnias, incluindo muçulmanas. Segundo um relatório sobre a proteção de civis em conflito armado no Iraque, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, publicado no final de 2014, a maioria das vítimas do grupo extremista era muçulmana. Na operação de resgate, as unidades femininas de proteção curdas, unidades armadas compostas apenas por mulheres, tiveram um papel fundamental, ajudando a reter ataques do grupo terrorista. A sua ação inspirou várias mulheres yazidis, civis, a juntarem-se a grupos armados para lutar contra o Daesh e para se vingarem dos abusos que sofreram e da morte dos seus familiares. Quando anunciou a intervenção militar para travar o Daesh, no dia 7 de agosto, Obama disse que os crimes cometidos em Sinjar podiam constituir um genocídio. These terrorists have been especially barbaric towards religious minorities, including Christian and Yazidis, a small and ancient religious sect. Countless Iraqis have been displaced, and chilling reports describe ISIL militants rounding up families, conducting mass executions, and enslaving Yazidi women. In recent days, Yazidi women, men, and children from the area of Sinjar have fled for their lives. And thousands, perhaps tens of thousands, are now hiding high up on the mountain with little but the clothes on their backs. They're without food, they're without water, people are starving, and children are dying of thirst. Meanwhile, ISIL forces below have called for the systematic destruction of the entire Yazidi people, which would constitute genocide. Segundo a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral da ONU depois do Holocausto, considera-se genocídio, cito, qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso,
A. Assassinato de membros do grupo. B. Atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo. C. Submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou parcial. D. Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. E. Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. Os relatos de sobreviventes, como Nadia Murad, mostraram que todos os atos mencionados nas linhas da Convenção foram cometidos pelo Daesh contra o povo yazidi. Em Kocho, a aldeia de Nadia, no sul de Sinjar, os homens foram executados e enterrados em valas comuns. As mulheres foram raptadas, vendidas como escravas e violadas repetidamente. As crianças foram retiradas às famílias e forçadas a converter-se ao Islão extremista imposto pelo Daesh. Num artigo publicado online na revista Dabiq, uma publicação criada pelo Daesh, entretanto retirada da internet, o grupo terrorista explica como o plano de atacar Sinjar foi decidido depois de estudos teológicos e debates entre as autoridades religiosas do grupo fundamentalista. Segundo o artigo, por serem considerados, e cito, infiéis, pagãos e adoradores do diabo, os yazidis não poderiam viver no chamado Estado Islâmico e por isso deviam ser mortos ou escravizados. A escravatura é vista como uma forma legítima de castigar os infiéis, de compensar os seus combatentes e de voltar aos tempos do profeta Maomé. Para além dos artigos publicados, várias declarações do Daesh mostram abertamente uma clara intenção de destruir os yazidis e apagá-los do mapa do Iraque. De Lincoln, Hadi Pir explica porque é que os yazidis se tornaram um alvo. There are radical interpretations of Islam, and one of them is the Salafi. And basically what they say, we have to go back to the fourth caliphs after Muhammad and take the life back to exactly how it was at that time. And so, and the Al-Qaeda was also part of that ideology. And we have other groups. But so according to that interpretation of Islam, that you basically categorize non-Muslims to, you can say, two groups. A group of, they call the people of book, the Christians and Jews, and the infidels. So the people of book, they can stay in the Islamic lands, but they have to pay a jizya, endowment, some money to the Muslims or the Muslim leadership in that area, and be subjugated, be left as a second class. But the infidels, who are not the people of book, not Jews and Christians, they simply men have to be killed and women and children to be enslaved. And that's exactly what they did when they get to the Yazidi areas. And we knew exactly, we told everyone before they will attack what they're going to do. So based on their interpretation, we are infidels. And so the men and boys over 14, or they would check their armpit, their hair, they would kill them. If not, then women and children will be enslaved, and children will go to Islamic schools to be Muslims, and women will be concubines for the rest of their lives, unless their owner give them a paper and actually release them. Foi isso que aconteceu em Kocho, a aldeia da sobrevivente e Nobel Nadia Murad, que ouvimos no início do episódio. Quando o Daesh atacou Sinjar, cercou duas povoações no sul do distrito, Hatamia e Kocho. Bloqueou as estradas e matou qualquer pessoa que tentasse fugir. A norte, a maioria conseguiu escapar. Os ativistas sabiam que sem uma intervenção militar, as aldeias do sul iam ser massacradas. Em Washington, tentaram pressionar os Estados Unidos para proteger Kocho e salvar os cerca de 1.700 habitantes da aldeia cercada pelo Daesh. Mas a dificuldade em distinguir no terreno civis de combatentes fez com que os oficiais americanos se recusassem a agir por considerarem a intervenção demasiado arriscada. Depois de um cerco de vários dias, frustrados por não terem conseguido atacar os que tinham fugido para as montanhas, os militantes do Daesh juntaram todos os habitantes de Kocho, separaram os homens das mulheres e confiscaram telemóveis, dinheiro e ouro. Assim, nos Estados Unidos, Hadi perdeu contacto com toda a gente que estava em Kocho. Mais tarde soube-se o que aconteceu. Os homens foram executados e enterrados em valas comuns e as mulheres foram levadas para a vila mais próxima, onde as mais novas foram separadas das mais velhas.
O massacre e a escravização foram planeados ao pormenor pelo Daesh, que preparou antecipadamente os lugares onde os homens foram executados em massa e onde as mulheres foram encarceradas e vendidas como mercadoria. أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما. O que acabamos de ouvir são versos do Corão, cantados por Mishari al-Afasi, famoso entre os muçulmanos pela forma como recita o livro sagrado. Dizem que matar um ser humano é como matar a humanidade inteira, e que salvar uma vida é como salvar todas as vidas. Segundo a norma do Islão, o uso da força só é considerado legítimo em autodefesa, e todas as vidas humanas têm o direito de ser protegidas. Mas o Daesh não reconheceu os yazidis como humanos. As suas vidas não foram vistas como vidas que pudessem ser salvas. Esta interpretação do Islão é vista como uma aberração pela esmagadora maioria dos muçulmanos. Hadi defende que o preconceito contra os yazidis não está apenas presente entre os extremistas, mas que se encontra profundamente enraizado no Iraque. There is Michael Shermer, the American sociologist, and there is a quote of him I use a lot when I talk to people about this. He says, everybody thinks their beliefs are divine-based, while others are culturally based. So everybody who is religious thinks that his or her beliefs are divine-based. But other peoples who are different, just simply culturally based, it just came from somewhere, and they made it up. And that mentality, unfortunately, still works. Even a lot of people, they can say, even Christians, maybe Jews, maybe Buddhists. So a lot of people, when they look to the other people, and especially they look at the minority like Yazidis, they always ask them the question, where did you get these beliefs? So explain to me who gave it to you, how you made it. But when they talk about their own belief, it's obvious it's from God, and they have an explanation that it's divine based. And that's what happened to the Yazidis. And then always, like even when I was a student in University of Mosul, and they kept asking me the same question. And when I asked them, but where did you get yours? Of course, they always got them mad, because how you tell me that? Mine, I have a book came from heaven, and I have a prophet who got to them. But then when I claimed the same thing, I was not allowed to claim anything like that, because I'm a minority and I'm not speaking in a position of power. Foi para dar mais poder aos yazidis que Hadi decidiu fundar a Yazda. Com Haider Elias e Murad Ismail, que com ele trabalharam para o exército americano e o acompanharam a Washington, criaram no final de agosto de 2014 uma organização não governamental que tem como objetivo apoiar e proteger os yazidis a nível mundial. Depois dos seus esforços junto do Departamento de Estado, Hadi, Haider e Murad sabiam que não podiam simplesmente voltar para casa e continuar com as suas vidas quando milhares de yazidis tinham sido raptados e centenas de milhares estavam em campos de refugiados com péssimas condições. Para além do trabalho de promoção e de defesa dos direitos dos yazidis, a Yazda começou a documentar os crimes cometidos pelo Daesh. Uma das suas principais missões é fazer com que o genocídio seja reconhecido pela comunidade internacional, a dar apoio a sobreviventes e a refugiados e a lutar para levar os terroristas a tribunal. Em junho de 2016, a Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria, da Organização das Nações Unidas, concluiu que os crimes cometidos contra os yazidis constituíam um genocídio que ainda estava em curso. Paulo Pinheiro, brasileiro que presidiu a comissão, disse: ISIS abuse of Yazidi men, women and children amounts to genocide, crimes against humanity and war crimes. The genocide is ongoing. From the day of the attack on Sinjar until today, ISIS has permanently sought to erase the Yazidis through killing, sexual slavery, enslavement, torture and inhuman and degrading treatment and forcible transfer
causing serious bodily and mental harm. No relatório, a Comissão exigiu que as provas que tinha reunido de que um genocídio estava a ser cometido fossem remetidas para o Tribunal Penal Internacional para abrir um processo contra o Daesh. No final de 2016, alguns meses depois do relatório ter sido publicado, Teresa Violent, advogada especialista em direitos humanos e diretora das conferências do Estoril, conheceu em Nova Iorque Karen Abu Zaid, uma das delegadas da Comissão Independente, que revelou a gravidade dos crimes cometidos contra os yazidis e a urgência de uma resposta internacional. A partir daí, as conferências do Estoril dedicaram-se a promover a causa yazidi e tornaram-se representantes da organização Yazda em Portugal. Falamos com Teresa Violent em Lisboa. Na altura convidámos a Karen para vir à nossa edição de 2017, ela veio, esteve presente num dos painéis e convidámos também uma representante da comunidade yazidi, a Farida Khalaf, que esteve connosco em 2017 e que nos deu um testemunho absolutamente impressionante das atrocidades que ela própria viveu às mãos do Estado Islâmico. Farida Khalaf tinha 19 anos quando o Daesh atacou a sua aldeia, Kocho. Foi raptada, vendida como escrava sexual, violada e torturada. Tentou suicidar-se várias vezes. Depois de vários meses sequestrada, conseguiu fugir. Em 2016, escreveu um livro autobiográfico, publicado em Portugal pelas edições ASA, com o título A Rapariga que Derrotou o Estado Islâmico. Quero que imaginem isto, que uma das milhares de raparigas yazidis que ainda estão presas pelo Daesh é a vossa mulher, ou a vossa mãe, ou a vossa filha, que estão a ser usadas para a escravatura sexual. O que é que fariam nesta situação para as ajudar? Muitas vezes disse que sou mais forte do que o Daesh, mas sem o vosso apoio não posso continuar a repeti-lo. Obrigada. Farida regressou a Portugal em abril de 2018. Foi recebida por deputados portugueses no âmbito de 2 comissões parlamentares, a de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a de Negócios Estrangeiros. Falou da necessidade dos Estados-membros das Nações Unidas reconhecerem o genocídio para que os responsáveis sejam levados a um tribunal internacional e condenados por crimes contra a humanidade. Teresa Violent conta como foi. Tivemos nesse momento a garantia por parte de todos os representantes dos grupos parlamentares que estavam presentes de que efetivamente o Parlamento Português, à semelhança de outros parlamentos nacionais e internacionais, como o Parlamento Europeu, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que o Parlamento Português iria aprovar um documento formal, uma resolução, reconhecendo o genocídio perpetrado pelo Estado Islâmico contra os yazidi. Até o momento ainda não aconteceu, temos esperanças de que ainda volta a acontecer. No dia 27 de janeiro de 2016, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa adotou uma resolução que reconheceu que o Daesh, cito, perpetrou atos de genocídio e outros graves crimes puníveis segundo a lei internacional e que, cito, os Estados-membros devem agir na presunção de que o Daesh comete genocídio e devem estar conscientes de que isto implica ação de acordo com a Convenção para a Prevenção e Repressão de Crimes de Genocídio das Nações Unidas de 1948. Em 20 de janeiro, o Parlamento Europeu debateu diferentes propostas de resolução dos grupos políticos em Bruxelas sobre o assassínio em massa sistemático das minorias religiosas pelo Daesh. A eurodeputada Ana Gomes assina com outros parlamentares da sua bancada o texto apresentado em nome dos socialistas e democratas europeus e fez um discurso sobre a perseguição dos yazidis. Foi a única portuguesa a falar na discussão. Nada me custou mais do que ouvir no Kurdistão iraquiano jovens yazidis que haviam conseguido escapar ao Daesh e precisavam de ajuda para se recuperar e para libertar os mais de 4.000 ainda escravizadas por esta banda assassina. É incompreensível que a União Europeia ainda não tenha tomado a iniciativa de pedir ao Conselho de Segurança da ONU que refira o genocídio dos Azizi e outros crimes contra a humanidade do Daesh ao Tribunal Penal Internacional, como pede o governo do Kurdistão iraquiano. A resolução conjunta foi aprovada a 4 de fevereiro a reconhecer a existência do genocídio yazidi e a pedir que os responsáveis sejam, cito, julgados e acusados por violações do direito internacional, nomeadamente crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Ainda assim, Teresa Violent lamenta que, apesar das resoluções das instituições europeias e da audição conferida no Parlamento Nacional, o genocídio yazidi ainda não tenha sido reconhecido em Portugal.
Nós tínhamos grandes esperanças de que pudesse acontecer e num curto espaço de tempo, logo a seguir à audição conjunta, até porque foi esse o compromisso que foi expressamente assumido por todos os deputados, de modo muito claro, muito expresso, muito explícito, muito veemente, perante a Farida. E nós ficámos descansados quanto ao sucesso da iniciativa. Os meses foram decorrendo, nós fomos tentando obter informações. Formalmente tivemos indicação de que o assunto estava a decorrer os seus trâmites normais e nada aconteceu. Mas porquê que, apesar do apoio dos grupos parlamentares presentes nesta audição, o genocídio yazidi ainda não foi formalmente reconhecido pelo Estado português? Falei com Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, a única deputada presente na audição que respondeu em tempo útil aos pedidos de entrevista que foram feitos este verão. Nós, de facto, não incitamos conversações com os outros grupos parlamentares e tal não foi feito também da parte dos restantes grupos parlamentares para a possibilidade de construção de um texto comum que levasse a esse reconhecimento por parte da Assembleia da República. Temos receio que o próprio texto da iniciativa possa não ser consensual pelo entendimento de como é que deve ser feito esse reconhecimento. Teresa Violante pensa que há outras razões para esta demora. Portanto, a primeira explicação, inércia. Portanto, o tema ficou perdido na burocracia do Parlamento, não era uma questão politicamente prioritária e, portanto, ficou na gaveta, sem que possamos fazer qualquer juízo valorativo sobre esse veto de gaveta, por assim dizer, entre aspas. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que os deputados tenham entendido que naquela condenação genérica que fizeram do genocídio de cristãos e outras minorias religiosas em 2016, que aí já tivessem dado cumprimento ao dever de reconhecerem formalmente o genocídio dos Yazidi. Não acho que esta justificação seja plausível. Primeiro, porque os próprios deputados na audição conjunta reconheceram que tinham esse dever de fazer aprovar a resolução e de que lhe iriam dar cumprimento. E em segundo lugar, porque esse dever resulta da tal resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é do final de 2016 e, portanto, é anterior a essa resolução da Assembleia da República que fala do genocídio dos cristãos e de outras minorias religiosas e até faz referência também ao genocídio dessas minorias religiosas em África, para além do Médio Oriente. E a terceira explicação é de que pode não haver interesse político em dar visibilidade à questão dos Yazidi, porque o tema dos Yazidi em Portugal está conotado a esta situação de que os refugiados Yazidi que Portugal acolheu na sequência do programa de recolocação saíram todos, ou quase todos, do território nacional. A resolução aprovada em 2016 pela Assembleia da República reconhece o assassino em massa de cristãos e outras minorias religiosas no Médio Oriente e em África, mas ignora as particularidades da perseguição sistemática da comunidade Yazidi e do genocídio cometido pelo Daesh. Mesmo que tivesse apenas uma importância simbólica, já isso seria razão suficiente para que Portugal o fizesse, porque aquilo que tem acontecido com os Yazidi no pós-genocídio é um processo de desumanização. Todo este esquecimento, toda esta irrelevância a que têm sido votados do ponto de vista internacional contribui para a sua desumanização, que é algo que não está de acordo com aquelas que são as obrigações do Estado português e de um Estado de Direito do ponto de vista internacional, um Estado que se assume como empenhado na luta da defesa dos direitos humanos. Como nem a Síria nem o Iraque fazem parte dos países que aderiram ao Tribunal Penal Internacional, TPI, uma investigação de crimes cometidos contra os Yazidis depende da aprovação dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como a Rússia e a China têm vetado qualquer tentativa de remeter crimes cometidos na Síria para o TPI, esta é uma solução cada vez mais improvável. Uma outra opção defendida por ativistas yazidis é a possibilidade de vários Estados formarem um tribunal internacional que poderia ser misto através de uma colaboração entre o Iraque e outros países das Nações Unidas para julgar os crimes do Daesh. Numa sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a 24 de junho deste ano, a alta comissária Michelle Bachelet falou sobre o problema de julgar e punir os combatentes do Daesh detidos no Iraque e na Síria.
Following the collapse of ISIL, over 55,000 suspected Daesh fighters and their families have been detained in Syria and Iraq. The majority of those individuals are Syrian or Iraqi. They also include foreign alleged fighters from nearly 50 countries and over 11,000 suspected family members of foreign fighters being held at the Al-Hol camp in northeastern Syria in deeply substandard conditions. UNICEF estimates there are 29,000 children of foreign fighters in Syria, 20,000 from Iraq, most of them under the age of 12. Regarding the alleged fighters, well over 150 men and women have been sentenced to death in Iraq under the anti-terrorist law, following trials which have not afforded adequate due process guarantees. No Iraque, os combatentes do Daesh têm sido julgados por acusações de terrorismo e não por crimes de genocídio, crimes contra a humanidade ou outros crimes cometidos contra os yazidis. Estimam-se em 19.000 os membros da organização terrorista em prisões iraquianas. Os seus julgamentos são rápidos, quase sumários, durando às vezes apenas alguns minutos, e resultam em condenações à pena de morte, sem dar hipótese às vítimas yazidis de confrontarem os arguidos e sentirem que foi feita justiça. Até hoje, o único processo em que um membro do Daesh foi levado a um tribunal por crimes cometidos contra os yazidis está a acontecer na Alemanha, um caso a ser julgado como crime de guerra. Uma mulher alemã que se juntou ao Daesh foi acusada de ser cúmplice na morte de uma criança yazidi com 5 anos, deixada acorrentada fora de casa quando estavam 45 graus, a morrer à sede. É um julgamento que está a fazer história na Alemanha, mas estas são vias insuficientes, porque falamos de processos e de julgamentos esporádicos e não de um reconhecimento da escala, da dimensão e da escala do que ali sucedeu e da necessidade de dar reparação e de permitir aos sobreviventes um processo de pacificação e de recuperação e para que possam seguir em frente. Teresa diz que parte da resolução e da reparação que é devida à comunidade yazidi passa pela administração da justiça. Esta identificação, este reconhecimento do que se passou, quando se passou, como se passou, o que aconteceu, este processo de individualização é absolutamente essencial para que as vítimas possam sentir-se reconhecidas e possam sentir-se parte no processo, portanto, efetivamente parte no processo, sujeitos destes processos e não apenas espectadores ou até menos do que isso, têm sido totalmente ignoradas ao longo destes tempos e, portanto, tudo isto é absolutamente essencial para que se possa lidar convenientemente com a situação. Na sala oval da Casa Branca, no dia 17 de julho deste ano, numa sessão com vários sobreviventes de perseguição religiosa, Nadia Murad, a sobrevivente yazidi e Prémio Nobel, pede ao presidente Donald Trump para fazer alguma coisa em relação às centenas de milhares de yazidis que ainda vivem como refugiados, sem poder voltar para Sinjar e sem ainda ter visto nenhum combatente do Daesh em tribunal. So you escaped? I escaped, but I don't have my freedom yet because you didn't see any ISIS in court. ISIS we don't know if they killed everyone, if they are in jail, but we know we have 3,000 Yazidi women and children, including my niece, my nephew, my sister-in-law. 3 years ago she called us, she said I'm in Syria, and now we didn't know anything about it. Let me look. We're gonna look. Okay. 5 anos depois do começo do genocídio, 3.000 mulheres e crianças raptadas em 2014 ainda estão desaparecidas. Milhares de corpos foram enterrados em dezenas de valas comuns em Sinjar. Este ano, os restos mortais de vítimas do Daesh começaram a ser exumados por equipas da Organização das Nações Unidas. O processo de análise dos corpos permitirá identificar as vítimas, mas os especialistas forenses dizem que tem sido mais difícil porque os yazidis ainda estão deslocados e dispersos pelo Iraque e vários outros países, e por isso não é fácil reunir as amostras de ADN necessárias. A maioria da comunidade yazida continua deslocada, com centenas de milhares a viverem em campos de refugiados, à espera de familiares que desapareceram, à espera de poder viver num lugar seguro, à espera da justiça pelos crimes de que foram vítimas. A derrota do Daesh pode ter sido anunciada, mas para a comunidade yazidi o sofrimento continua.
próximo episódio, viajamos até ao Kurdistão iraquiano. Vamos falar sobre como a comunidade yazidi está a lidar com o trauma e lutar para preservar a memória do genocídio. During the history, more than 73 times Yazidis have been signified by genocide. Always nothing's been documented by Yazidi hand. This time it's the first time Yazidi they start documenting. So she had people like screaming and things, and a lot of nurses who opened the door to leave, and she saw the ISIS coming, all of their beards, and they were grabbing girls just like that. 10,000s of Yazidis they become victims in the genocides because no one they document about Yazidis. People now they understand how much importance as a part of the history, as a part of the cultures, as a part of the protecting identity. The pregnant woman was bleeding because of the rape, and she knocked at the door to ask for help, saying this woman she needs help, she's bleeding, nobody answered her, and she kept bleeding till morning. Esta reportagem foi escrita pela Marta Vidal, a partir do Kurdistão iraquiano e da Jordânia. Na equipa de Lisboa, o Pedro Miguel Santos e eu, Bernardo Afonso, fizemos a edição. A Margarida David Cardoso fez a revisão. A banda sonora que ouviste foi remisturada e rearranjada por mim, usando músicas de Adir Jan, Bave Azad, The Kamkars, Nizamettin Haris, Hussein Zahawi e Masoud Habibi. No nosso site poderás encontrar uma lista completa de todas as músicas. Também ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Al Jazeera, Euronews, CBS, Al Iraqiya TV e New York Times. Fazem ainda parte da equipa Fumaça: Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Ricardo Esteves Ribeiro, Moutafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!